Vamos falar de dinheiro, gente? Todo mundo quer começar com muito dinheiro no bolso, né? Saúde para dar e vender também, mas muito dinheiro no bolso. Mas aí é que tá. A gente, na semana passada, conversou sobre um bolso saudável. E a gente entendeu que precisamos primeiro identificar aí como é que anda a nossa vida financeira. Mas tem mais do que isso, né? Então, para que esse ano de 2007 seja mesmo um ano mais saudável, é preciso aprender para mudar a forma com que a gente lida com o dinheiro. E para tirar dúvidas sobre esse calo no pé, que é essa história de dinheiro, de guardar dinheiro, é um calo no pé. Quitar dívidas, economizar, gastar da melhor forma, utilizar o cartão de crédito, dinheiro e muito mais, é que a gente convidou o nosso professor, porque você agora é o nosso professor particular, olha lá, que chique. Doutor em Educação Financeira, autor do best-seller Terapia Financeira e dos livros Papo Empreendedor, Sabedoria Financeira e Mesada, Não é Só Dinheiro. Bem-vindo, Reinaldo Domingos. Olá, tudo bem, Cláudia? Prazer ótima. falar com todos vocês. É sempre uma honra estar aqui no seu programa. E saber que você cuida bem do seu dinheiro, eu fico muito feliz, porque você anda viajando, passeando, que você me falou. Guarda dinheiro. Gente, é o seguinte, é uma fofoca que só entre vocês. Olha, isso? guarda dinheiro, parte do que ganha, não deixa aí entrar no ralo dos gastos e vive uma vida bacana. Então, a gente tem que fazer assim, foi assim que você nos ensinou, né? Que a gente tem que diagnosticar, Sonhar, orçar e poupar. Então, o diagnóstico é a parte mais chata, mas tem que fazer, né? O diagnóstico é onde você realmente vai apurar exatamente para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. E aí, na última vez que você veio, você disse que um mês de diagnóstico, anotando tudo que a gente ganha, é o suficiente. E tudo que a gente gasta. Tudo que a gente gasta e que ganha também, porque às também. vezes você tem outros trabalhos também. É importante que você faça essa análise minuciosa. É mais ou menos aquele diagnóstico clínico uma vez por ano, aquele check-up médico. Você não vai lá, tira exame de sangue e tal, batimento cardíaco, pressão. Tirei. Você está com um pouco de triglicérido, colesterol alto, vamos fazer uma dieta, vamos fazer um remédio, está aqui. Agora está ok? Daqui a um ano você volta. Por isso que o diagnóstico financeiro é uma vez por ano. Também eu tenho um problema. Se eu tiver sentindo uma dorzinha aqui, eu vou no médico, certo? Pode ser que passou 6 meses, eu tenho uma dorzinha, eu volto lá, fazer um novo check-up, que está acontecendo comigo, faço um diagnóstico. A vida financeira também. Eu ganhava, tinha freelance, agora não tenho mais, eu dobrei meu salário, paro de novo, faço um diagnóstico de novo. Por quê? Porque eu posso estar nesse momento ganhando mais, e se eu ganho mais e não faço absolutamente nada, o meu padrão de vida sobe e eu começo a gastar mais. Tá. Aí quando eu ganho menos, o que acontece? Eu também não paro, começo a entrar nas dívidas. É muito simples, a vida financeira é muito simples. Se eu tomar muita água, eu posso morrer afogado. Se eu gastar demais, eu também fico quebrado, ou seja, falido financeiramente. A mesma coisa é, se eu tiver muito dinheiro, eu começo a gastar mais, também não vai dar certo. Então, o diagnóstico é mais isso, é para tirar uma fotografia da vida financeira da nossa família, em especial. Não é diferente para quem tem empresa, uma vez por ano, fazer realmente quase uma faxina na empresa. Será mesmo que eu estou gastando corretamente em tudo que eu ganho, tudo que eu gasto aqui na empresa? Será que eu posso melhorar a minha rentabilidade, meu lucro? Principalmente quando você fala de consultoras, que as consultoras de cosméticos hoje ganham bastante dinheiro, mas gastam muito dinheiro. Então, nesse ponto, a gente tem que parar uma vez por ano, esses 30 dias, faz uma coisa bacana pra gente, porque você passa a ter consciência. Perfeito. Bom, então fazendo esse diagnóstico, a gente vai sonhar, vai orçar e vai poupar. Hoje a gente vai falar de poupar, né? E antes que a gente comece a falar propriamente do assunto poupar, investir e tal, a nossa equipe foi para as ruas para saber quais são os planos das pessoas, o que elas pensam que vão fazer em 2017 para poupar, para guardar dinheiro. Vamos conferir juntos as respostas. Pode olhar. Eu era muito desorganizado, né? E aí eu comecei a me organizar mais, tomar partido das minhas contas, do que eu tô gastando, às vezes coisas fúteis, né? Acho que é cortar os gastos desnecessários, né, esse ano. Dar uma enxugada no orçamento, acho que é isso. Para poder economizar, para poder viajar, gastar um pouquinho a mais com lazer, né? É uma vida bem sossegada. Eu me planejei no passado, no início da minha vida. Saiu? Ok. Tudo bem, não foi até o fim. Mas eu vi ali que o senhor falou assim, eu planejei desde o começo da minha vida e tal.
O segredo tá começar muito antes, né? É, né? Mas só que não é todo mundo que teve esse insight que começou muito antes. E aí agora fala, calma, não é pra ninguém ficar ansioso. De toda forma dá tempo, né? Eu estava até fazendo umas matérias escritas e eu falei exatamente isso esses dias. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô com 20 anos, tá muito distante para eu começar a guardar dinheiro para minha sustentabilidade financeira. Tem pessoas que falam assim, eu tô com 50 anos, eu acho que eu já passei, já não consigo mais fazer. Independente da idade, independente da sua idade, da minha idade, da idade das pessoas, é possível a gente fazer. Possível. Sempre é possível. Por quê? É lógico que o meu sacrifício, quando eu começo mais cedo, os meus valores de guardar esse valor mensal é muito pequeno, ou seja, o sacrifício é menor. Agora é lógico, quando eu estiver lá com meus 50, 60, 70 anos, o meu sacrifício será maior à medida que eu tenho um espaço menor de tempo produtivo, o que significa que eu vou ter que investir mais dinheiro. Tá ótimo. Eu tô aqui com o WhatsApp e tá valendo algumas mensagens, tem algumas perguntas já bem interessantes e o Reinaldo vai responder. Então eu só queria passar já o telefone do nosso WhatsApp para quem ainda não tem, é o 9 5045 1840. Você pode mandar as suas dúvidas que a gente responde já já. E sem querer eu li aqui uma pergunta de uma telespectadora que tá perguntando se eu tô bem hoje, que eu tô com uma carinha de tristeza. Eu tô super feliz, eu não tô triste não, tô triste. Não, acho que não, é muito pelo contrário. Ela já chegou aqui me abraçando. Então, gente, olha, Não, gente, tira eu tô isso feliz, fora, tem porque carinha essa de mulher tristeza, triste, não, o Brasil não nem tem. começa o dia seguinte. Tá. É Eu que quero- hoje, já sei, Ah. dia 13, dia da sorte. Ah, mas eu não tenho essas coisas com dia, Sexta-feira, não. dia 13, sorte? Hoje é sexta-feira 13, eu nem tinha pensado Então, nisso. é sorte. Que bom, dia maravilhoso. Não, tá tudo muito bom, graças a Deus, vai continuar assim. Ô, gente, chama de novo o povo, fala. Estamos posicionando. Então, enquanto isso, vamos falar e vamos tentar resolver. O que é bom hoje em dia? Vamos falar de investimento para quem já poupou. Vamos começar de trás para frente. Ok, vamos pensar em investimentos. Investimentos hoje pode ser... O Brasil hoje é um país que mais tem opções de investimento. Se você for para os Estados Unidos ou outros países, é um ou dois. Aqui não, aqui é uma infinidade. Então, quem tem dinheiro guardado para investir é maravilhoso. O que determina o investimento? O tempo. Qual tipo de investimento? O tempo. Se eu vou para um tipo de investimento até um ano, por exemplo, eu vou pensar numa caderneta de poupança no máximo, que é hoje 80% dos brasileiros investem em caderneta de poupança. Então, se eu tenho um dinheiro guardado, agora eu quero guardar, eu vou investir onde? Eu vou realizar um sonho de fazer uma viagem no próximo final do ano. Eu vou guardar na caderneta de poupança. Agora, se eu quiser esse dinheiro usar daqui 2, 3 anos, aí eu já estou falando de um sonho de médio prazo, aí eu vou ter que pensar num CDB, num Tesouro Direto, num fundo de investimento, LCI, LCA, ouro. São várias opções, todas elas pagam melhor do que a caderneta de poupança. Mas é importante saber que tem que ser um sonho para ser realizado a médio prazo, de 1 ano a 10 anos. Agora, quando a gente passa de 5, 10 anos, a gente pode pensar em longo prazo. O quê? Um tesouro direto, uma previdência privada. Esses tipos de investimentos são muito interessantes porque eles têm uma característica de render mais, porque tem mais tempo para você resolver usar esse dinheiro. Quando você resolve usar o dinheiro lá na frente, quanto mais tempo, melhor a sua rentabilidade. Tesouro Direto são títulos do governo. A gente não está numa fase de um pouquinho de instabilidade? O Tesouro Direto é um título público, o governo precisa de dinheiro para fazer a sua infraestrutura, ele investe falando assim, olha, tem um título aqui que você pode comprar, Cláudia, eu vou te pagar mais ou menos 1% ao mês. Ora, a cadeia de poupança passa a pagar 0,6% e o Tesouro 1%. Peraí, será que não é risco? Se o governo vier a quebrar, se o governo falar assim, olha, eu não vou ter dinheiro para pagar, honrar esses compromissos, é um sinal de vermelho, por isso é preocupante sim. Agora, falar que o Tesouro Direto vai quebrar, muito difícil. Mas eu não colocaria em hipótese alguma mais do que 20% do total de dinheiro que eu tenho no Tesouro Direto. Eu deixo isso registrado, por quê? Porque as pessoas falam assim, agora o Tesouro Direto está dando muito dinheiro. Lembra da Bolsa de Valores? Agora a Bolsa está dando... De repente a Bolsa foi lá 0. Isso o governo ainda tem credibilidade, nós somos com um governo novo, mas toda atenção, Cláudia, é importante ter. Nunca concentrar todo o seu recurso numa única cesta, num único investimento. Perfeito. Bom, tem outras perguntas que já chegaram aqui, mas o nosso povo fala agora está no ponto. Então vamos conferir o que a equipe captou aí dos planos das pessoas para 2017, com dinheiro no bolso.
ginástica. Então, ao invés de pagar uma academia cara, eu vou aos parques e faço minhas caminhadas, minhas corridas. Eu tento economizar e, ao mesmo tempo, manter a saúde. Pretendo gastar tipo, uns 500, 600 reais por mês para comprar um apartamento, porque eu já vi já o preço, tudo bonitinho. Então, e tem que pagar minha faculdade, né? Já fez a planilhinha, já está se programando? Certo, já minhas planilhas, tudo bonitinho. Até o final de 2017 você vai ter um bom dinheiro guardado. Se Deus quiser. Em 2018 tá com minha casinha pronta. E o ano passado você conseguiu economizar? Foi apertado, mas consegui. Foi um ano bem difícil, mas eu consegui sim. Não muito, mas eu me superei. Né? E 2017 o planejamento é superar mais ainda, né? Uma dica para quem está em casa, que geralmente não poupa, como poupar? Olha, a melhor dica que você pode dar é para o jovem, é para o jovem, porque é quando é novo que você tem que se programar. Né? Porque quando você já está velho, aí aconteceu, você vai ter que enfrentar. E o jovem não, ele se preparando, com certeza ele vai passar bem por pelas adversidades. Vamos lá, juventude, tem que fazer essa parte bem organizadinha. Tem uma pergunta aqui que eu achei tão interessante, tão querido, o nosso telespectador, que abriu o coração, foi sincero, ele falou, essa é a entrevista que eu tava precisando sobre economia. Eu tô muito bagunçado. É o Gracenildo. Gracenildo, vamos desbagunçar isso aí, vamos arrumar. Vamos lá, então. Ô, Gracenildo, então fique tranquilo que nós estaremos aqui batendo um papo legal. Você percebeu que os jovens já começaram a poupar? Pois é, aquela menina lá, né, já fez o cálculo, já sabe quanto custa um apartamento. Você vê que ela percebeu que o que está motivando ela? É o sonho. É o sonho. É a coisa mais importante. Isso não está ainda enraizado nas vidas das pessoas. Agora, você viu aquele senhor no final que ele fala assim, tem que começar jovem, porque depois, quando fica um pouco mais tarde, fica mais difícil. É isso. Agora, todos nas suas idades podem e têm que ter sonhos, desejos, porque é o que motiva, né? Agora, investir, você vê que as pessoas falam assim, não, eu estou gastando menos e investindo mais naquilo que eu quero. Ou seja, chegou o dinheiro lá do Olerite ou da onde você ganhou, tira na hora. O segredo está em retirar esse dinheiro na hora, porque se eu deixar ele para o final do mês, Cláudia, não vai sobrar dinheiro. Eu tenho uma pergunta e você responde já. Se a gente tira o dinheiro na hora, mas depois falta, vale ir lá e tirar um pouquinho daquilo que a gente pensou que dava pra poupar e não deu? Vamos falar já já. Então tá. Fazer conta, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar não tem invenção. Isso é uma regrinha que o Reinaldo desenvolveu muito bem e que é aplicada sempre para resultar em sucesso, né? E cada sucesso, né? Você percebe que a gente pode fazer mais com o mesmo. É o que você está fazendo, mais com o mesmo. O próprio dinheiro que você tem hoje, você pode fazer muito mais. E a gente prova isso porque os excessos que a gente realmente tem nas nossas vidas são por falta e ausências. Eu falo que o antídoto para uma educação financeira eficaz, para que a gente possa realmente canalizar toda a nossa energia fortemente naquilo que a gente quer, são os nossos sonhos em primeiro lugar. Porque se eu tiver claramente o que eu quero realizar nos próximos tempos, curto, médio ou longo, pouco importa, e saber quanto custa. Quanto custa isso? E quanto tempo eu vou poder realizá-lo? Resolvi meu problema. Eu não vou ficar gastando onde não preciso gastar. E aí vem aquela sempre algo mental, né? Porque é uma mudança do modelo da gente mental. Eu vou começar a priorizar aquilo que efetivamente me dá prazer para minha família, dá prazer para minha vida. Você vai ter um prazer estruturado e não vai ficar querendo ir à fonte toda hora para beber uma água que não vai te satisfazer. Você conhece aquele... Me lembrei até da parábola da mulher samaritana. Sim. Né? Que ela vai lá e aí Jesus fala que ela não vai precisar mais voltar na fonte, que ele é fonte de água viva, né? Me lembrei dessa parábola. E é isso, gente. Quando a gente, então, faz esse sonho, trabalha em cima desse sonho grande, que envolve mesmo o nosso jeitão de ser, a nossa família, a gente para de ficar querendo gastar com besteira o tempo todo. É uma vida muito melhor, não é? Poxa. Você acha que esse programa é estranho, alguma coisa? A vida Não, é melhor? Caiu a ficha aqui, ó. Isso foi muito bom. Espero que tenha acontecido mesmo com você. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Se a gente tira antes, recebeu, vai. Imagina lá, você recebeu os seus 5 mil reais. Aí você fala, eu vou viver com 2,5. Perfeito. Mas não deu.
você não tinha pensado que esse era um mês que tinha IPVA, que tinha matrícula da escola. Aí você fala, ih, vou ter que tirar, 2 meses que eu guardei não dá não. Vou ter que tirar mais 1.000, tudo bem? Nenhum problema, desde que eu saiba que eu precisei, por que isso? Às vezes é uma coisa sazonal, aconteceu. Aí eu recomendo uma nova técnica. Eu tenho curto, eu tenho médio, eu tenho longo. A gente já falou isso para todos. E todos aqui começaram a entender por que nós vamos mudar essa história de guardar dinheiro antes de gastar. É preciso, junto com isso, ter uma reserva estratégica. Ah, peraí, reserva estratégica, o que é isso? É um dinheiro que não está comprometido com meus sonhos, que não está comprometido com as minhas despesas, mas ele é uma reserva tem que ser construída de 1 até 6 salários guardados numa caderneta de poupança para eventualidades, como, por exemplo, fazer uma viagem ou fui convidado para ser madrinho, padrinho de alguém, de uma criança, de um casamento, e eu tenho que viajar e é para Manaus. E esqueceram de me mandar o convite, extraviou, eu tenho que ir daqui 3 dias. Vai custar R$3.000. Eu vou ter que ter dinheiro extra. Tá, então tem que ter isso. Essa reserva chamamos de reserva estratégica. Não é emergencial, não. E também não é aquele negócio de falar assim, você tem que guardar porque você pode ficar doente. Nada disso. Nós estamos falando para você guardar para uma reserva estratégica, que o correto é de 3 salários guardados. Então eu ganho R$3.000, eu tenho que ter lá uns 9, R$10.000 que independem dos meus sonhos, para eu não destruir aquilo que eu quero construir. Legal. Olha, é mudar mesmo um comportamento mental, hein? Isso é muito importante. Tem uma pergunta muito boa aqui, então, tem várias parecidas, então eu vou fazer a da Anaílde do Rio Grande do Norte. Ela pergunta assim, devo usar uma reserva que tenho para comprar algum imóvel? Bom, Anaílde, prazer falar com você. Depende de como é que você se encontra morando hoje. Porque se eu estiver pagando aluguel, que esse aluguel vai minando a minha reserva mensal, ou seja, no meu dia a dia. Se eu tiver o valor total para comprar, mas se eu comprar esse imóvel, vou ficar sem nenhuma reserva, aí eu não aconselho você sair para comprar. Entre guardar o dinheiro nos lugares que você já falou, de investimento, de tesouro direto, e comprar um imóvel para investimento, comprar um imóvel para investimento é uma boa opção? Para investimento, não. Não. Para investimento, não. É importante que quando você tem um imóvel, você tem que saber que hoje um imóvel, a locação do imóvel rende no máximo 0,5%. Ou seja, é menos que a caderneta de poupança. Então você não vai poder tirar um dinheiro que está aplicado num tesouro, um fundo ou em qualquer CDB de qualquer banco, tirá-lo para simplesmente comprar um imóvel e viver de renda desse imóvel. Não vai dar certo, até porque o imóvel deprecia e você pode perder dinheiro. Segunda pergunta, devo usar a reserva para comprar móveis para casa? Depende, se de repente você guardou dinheiro para comprar aquela super geladeira bacana, legal, por que não usar esse dinheiro? Agora, tem que ter destino. O segredo é, eu guardei para comprar essa geladeira, era um sonho essa geladeira, legal, então vai lá, tira o dinheiro e compra a geladeira. Ok, e a pergunta agora que a gente responde já já. E essa crise do Brasil é realmente verdade? Pode afetar a vida de um jovem que acabou de sair da escola? Eu vou ter que estudar mesmo, vou ter que estudar. Daqui a Então pouco você responde. eu estudo Vai aqui. pensando. Vou pensando. Será que essa crise é só pra gente ficar atento? Será que de fato a gente precisa ficar tão apavorado e o medo paralisa? O que é que a gente vai fazer com ele, né? Reinaldo responde já já. Mas olha, eu quero falar com você agora, eu falei de medo, de paralisar. Já me lembrei da situação que você, que tem um ente querido que é alcoólatra, que anda abusando na bebida, sente. Uma situação de medo, né? E o medo paralisa. E você lembra que hoje a gente falou da síndrome de Gabriela, que é aquela síndrome que acredita que a gente não muda, que a gente é daquele jeito mesmo e ponto? E eu falei algumas vezes a frase, nada muda se nada muda. Nada muda se você não mudar. E olha, se você tem um ente querido que está abusando do álcool, que já desenvolveu a doença do alcoolismo, é hora de mudanças. Mas, Cláudia, ele é que tem que mudar, ele é que bebe. A mudança começa em nós. Então, assim, busque ajuda. Eu gosto muito de chamar a atenção da importância para o familiar de estar num grupo de apoio para entender o que é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença séria, progressiva e que exige constante controle.
tá? Mas, graças a Deus, a medicina tem evoluído e os médicos estão achando algumas soluções também importantíssimas. Então, esteja num grupo de apoio, você que é mãe, pai, irmão de um alcoólatra, você que é alcoólatra, que fez aquela confusão no ano passado, que tá com vergonha até agora, né? Para, não precisa ficar com vergonha, precisa agir. Também é importante buscar ajuda num grupo de apoio. E grupo de apoio eu gosto muito de falar que é de graça. Você vai e aprende mesmo e vai te ajudar a ficar forte para viver um dia de cada vez. Mas, vem aqui, eu disse da evolução da medicina. Dr. Drink vem para dar uma super força. É um tratamento, né? É um tratamento e você com toda esse primor que você falou, bacana, e é exatamente isso, o Dr. Drink tá aí para ajudar você no seu dia a dia e basta você ligar no 0800 580 0700, esse é o telefone, é uma ligação gratuita, tá, Clau? Lá, o pessoal do telemarketing, eles dizem, eles dão detalhes de como funciona o nosso Dr. Drink, que foi desenvolvido justamente numa clínica de dependentes. Então, só aí você já tem essa segurança, né? Porque eu também acompanhei tudo isso, esse tratamento, as pessoas rejeitando o álcool dia após dia com o Dr. Drink. Então, as gotinhas, as pessoas foram porque precisavam e assumiram que precisavam dessa ajuda, né? Então, elas pingavam no leite, na água, em todo o líquido que elas tinham, elas podiam... E elas começam a ter aversão à bebida. Aversão e passar por aquela... Porque, lógico, existiam sim aquelas crises de abstinência, aquela ansiedade do depois, né? Mas você percebia que as pessoas passavam por isso de uma forma muito mais tranquila, com mais calma. Essa é a proposta do nosso Dr. Drink. Olha, é um carinho mesmo. O telefone é o 0800 580 0700. Isso. Mas eu vou chamar um VT para você memorizar, ele fica com o telefone e você sentir o clima que o Dr. Drink pode proporcionar para sua família. É agora. Você sabia que o alcoolismo tem solução? Com apenas algumas gotinhas por dia e um gesto de amor, você pode transformar uma vida com Dr. Drink, um produto testado e aprovado que já ajudou milhares de pessoas. Ligue agora, 0800 580 0700 e com pequenas parcelas no cartão de crédito, adquira o seu Dr. Drink. Cuide bem de quem você ama. Não deixe que o álcool acabe com a sua família. Ligue agora, 0800 580 0700 e peça o seu kit de tratamento completo, Dr. Drink. Anotou? Então liga lá e já pede o seu, tá bom, gente? Esse Dr. Drink já tá no mercado há mais de 10 anos. Isso dá uma tranquilidade boa também. Claro, BR Vita, né? Uma empresa aí seríssima que está aí colocando esse produto para acabar de vez com esse álcool. Vale a pena, você vai rejeitar esse álcool que você nem vai perceber. E a 0800 580 0700. Obrigada, Fica com Deus. Celeste. Tchau, tchau. Vamos voltar aqui com o Dr. Reinaldo Domingos. Tem muitas perguntas, né? Mas vamos fazer rapidinho um resumo, porque eu sei que o meu tempo está chegando ao fim, para que o pessoal entenda o que é que precisa ser feito, porque não tem mistério. É uma receitinha de bolo, né? Sim, sim. Tem que anotar tudo que gasta, tudo que ganha. Eu acredito que nesse momento, mais do que anotar tudo que gasta e o que ganha, é começando pelos propósitos dessa família, propósito de vida dessa pessoa, para não só 2017. A gente pensa muito curto, né? Então a gente pensar um pouquinho mais longe, pensar em 2027, 37, significa a gente olhar um pouquinho mais que os olhos possam enxergar nesse momento. E fazer a lição de casa, reunir a família mesmo. A família é o esteio de todo esse processo, né? Eu chamo que a célula mais importante hoje, né, Cláudia, é a família. E ela precisa ser chamada à responsabilidade. Até mesmo as crianças precisam participar. Você falou aí do jovem, que foi a pergunta que houve aí, se o jovem nessa crise e tudo mais, que se ele vai ter espaço. Hoje, mais do que nunca, o jovem tem muitas oportunidades para se colocar no mercado. Hoje são cursos maravilhosos que fazem o empreendedorismo do jovem ficar mais aguçado, as startups. Hoje o mundo da tecnologia traz muita oportunidade. Então eu diria que o ano de 2017, para fins de se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa próspera, tem tudo a ver com a gente. Então a gente precisa realmente fazer uma vida muito melhor para que a gente possa ter uma vida saudável financeiramente, na saúde física, mental, espiritual. A riqueza, valor maior está aqui, ó, física, mental e espiritual. A saúde financeira é um alicerce para isso, nada mais do que isso. É verdade, você tem toda a razão. Bom, deixei uma pergunta no ar. É verdade que o Brasil está nessa crise mesmo?
O Brasil... O jovem está correndo risco de ter uma vida lá na frente toda bagunçada? Não, ao contrário. Eu acho que não. Eu tenho absolutamente convicção que não. Nós somos um país democraticamente novo, né? Mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos. Então nós somos um país assim que de muitas mudanças, de muita lavagem, né? Não, lava-jato, lavando a rua, lavando todos os cofres de uma forma mais organizada. Eu acredito muito que o trabalho que o Brasil vem desenvolvendo é um trabalho de reconstrução. Vai demorar 20 anos, mas vai ficar um super país. Que maravilha. Então o jovem não corre risco, ao contrário. Eu também acredito que o jovem vai ter um país muito melhor do que o que a gente está tendo hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Tem uma querida aqui, ela fala assim, gente, boa tarde, Cláudia, fala de Pernambuco, queria ter o seu sotaque, olha que querida. Ela diz, você é uma bênção, Reinaldo também. A minha dúvida é, vale a pena ir a um banco sozinha, fazer a simulação da compra da casa própria através de um programa popular, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou preciso da consultoria de um economista? Não precisa de nenhuma orientação, vá ao banco, na própria internet você pode achar isso, o próprio banco já dá esse simulador, você conseguirá fazer com que essa simulação você saiba qual o valor da compra dessa casa própria. Agora é importante, como é que é o nome dela? Ela não falou. Ok, mas Oxente, ela falou, então de Pernambuco, então a nordestina, então é o seguinte, uma coisa que eu vou falar, descubra o valor dessa prestação e comece a poupar por 6 anos o valor dessa prestação. Você comprará esse imóvel à vista, sem necessidade de financiá-lo. A Neuza quer saber como é que ela faz para investir no Tesouro Direto. Tesouro Direto simplesmente vai lá no site, lá no link, lá no site de busca, Tesouro Direto, você vai achar no terceiro link, você entra lá dentro e tem tutorial, tem tudo, tem 100 instituições financeiras que você pode já entrar nelas e escolher qual delas pode te assessorar. Que pode ser seu próprio banco. Não necessariamente, mas corretoras, pode ser, mas eu aconselho ela da própria casa, sem sair da sua casa, entrar no Tesouro Direto, vai lá, instituições habilitadas. Lá você vai encontrar todas as opções para você buscar a informação correta para investir. A partir de R$30 você pode investir no Tesouro Direto. E hoje em dia é um dos que está dando o maior rendimento, né? Não tem a menor dúvida. Bom, Reinaldo Domingos, ele tá no YouTube. Aliás, o máximo que você vai aprender todo dia. Gente, vamos parar de ver besteira. Tem horas que a gente precisa aprender, né? Vamos estudar. Dinheiro à vista. Entra lá no canal dele. Aula atrás de aula. Você vai adorar. Dinheiro à vista. Tem o site reinaldodomingos.com.br, tem o dzop.com.br. Dzop que é de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, tá? dzop.com.br. E o Reinaldo tá sempre aqui com a gente. Eu já te convido para voltar logo. Vamos voltar para falar sobre o dinheiro inativo, que são 30 milhões de dinheiro que vai entrar, bilhões de recursos financeiros para fevereiro. Vai ter muito dinheiro na praça. O que eu faço com o meu dinheiro nesse momento? Muito boa matéria.